tá no ar, pessoal. Ótimo. Bom, vamos lá? Bom dia para quem chegou agora. Meu nome é Rodrigues Catambulo, eu sou gerente de marketing da Siqueira Castro. Obrigado para quem se conectou conosco essa manhã para participar do webinar promovido pela nossa área tributária. No momento em que nós estamos aqui obrigados a um isolamento social, essa é mais uma iniciativa do escritório para se manter próximo e trocando ideia com seus clientes e amigos. Vale reforçar que, desde o princípio dessa crise, nós nos comprometemos a manter todos vocês atualizados sobre os aspectos legais relacionados à proliferação do coronavírus. Hoje nós falaremos sobre os riscos e as medidas jurídicas decorrentes do não pagamento de tributos. E vão palestrar os sócios Bianca Xavier e Malcir Fregonese. A Bianca vai falar sobre denúncia espontânea e parcelamento de tributos. Já o Malcir vai falar sobre medidas judiciais e depósitos que podem aliviar o caixa das empresas no atual cenário. Ele também vai apresentar para vocês as mais recentes mudanças na legislação. Só explicando um pouquinho da dinâmica que a gente vai ter aqui, cada um vai ter 30 minutos para apresentar. Eu vou atuar como um facilitador desse processo e durante as apresentações vocês podem ficar à vontade para compartilhar suas dúvidas comigo. Utilizem uma ferramenta que tem no rodapé da tela chamada chat. Ao final de cada apresentação, eu compartilho as principais dúvidas com os dois palestrantes e aquelas que não puderem ser respondidas aqui serão transmitidas a ambos para que possam tratá-las posteriormente. Eu vou te convidar a exercitar o seu tradicional cavalheirismo. Podemos deixar a Bianca começar? Sim, sem dúvida. Ótimo. Bianca, vamos lá? Vamos. Bom dia a todos. Desejar não só um bom dia, mas, acima de tudo, saúde, né? Saúde para todos vocês, nossos queridos clientes. Também a gente convidou vários amigos, né? Até concorrentes. Então, saúde para todos nós, para vocês. E para ajudar nesse momento, né? Muito delicado, de tomada de decisões, e são decisões que mudam, essa instabilidade, né? Ainda o governo demora, muitas das vezes, a dar uma solução. Nós resolvemos, depois desses 15 dias de conversa com os clientes, fazer um grande resumo das principais perguntas, angústias e estratégias. O que pode ser feito? Como utilizar institutos, estratégias e opções tributárias que hoje estão disponíveis na nossa legislação. Então, é isso que eu quero tratar com vocês aqui, especificamente, não só nesse momento de crise, né? O que eu vou falar vale até, né, para a vida empresarial como um todo, mas ganhou muita força discutir dois institutos muito presentes no direito tributário, que é o Instituto da Denúncia Espontânea e parcelamentos tributários. Então, vou começar com essa exposição trazendo principalmente os cuidados, né? O que precisa o contribuinte tomar cuidado para que ele possa fazer da maneira correta, tanto o parcelamento quanto a denúncia espontânea. Então, vou passar aqui para vocês. Então, já passamos aqui, denúncia espontânea, parcelamento. O Malcir vai tratar das ações judiciais que discutem postergação de pagamento de tributo e também vai falar um pouquinho instituição da denúncia espontânea. Uma forma de incentivar que os contribuintes tenham a sua regularidade. De que forma? O contribuinte que está devendo o tributo não declarou, esse é um ponto importante que eu vou trabalhar bastante com vocês. Se ele depois espontaneamente, antes de qualquer notificação, ele vai à administração pública e regulariza o tributo, ele não sofre a incidência da multa. Então, o que nós estamos falando do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, a denúncia espontânea, ela permite que o contribuinte em atraso pague o principal com juros, mas que ele não tenha que pagar a multa. Então, é fundamental, e agora, nesse atual momento de crise, saber o que o contribuinte precisa fazer
fazer, quais são as características, quais são os riscos para que ele possa pagar esse tributo só com o principal e juros, sem a multa. Né? Lembrando que o Moacir vai falar das ações judiciais, e as ações judiciais elas pedem, principalmente para não pagar, né, com juros e multa. Aqui a denúncia espontânea, ela que não precisa judicializar, vou mostrar para vocês, ela permite que o contribuinte pague o seu tributo sem a incidência da multa, mas com juros. Então vamos lá. Quais são os 5 pontos que eu quero abordar com os senhores? Né? Primeiro deles diz respeito à formalização. Como fazer a denúncia espontânea, como a sua empresa vai utilizar esse instituto para que, de fato, o benefício que é dado pela lei, que é afastar a multa, seja aplicado. Então, vamos lá. O maior cuidado, a maior dica que eu posso dar aos contribuintes nesse momento que querem utilizar a denúncia espontânea é não declarar. Por quê? Como é que funciona a verdadeira denúncia espontânea? A verdadeira denúncia espontânea, o contribuinte, ele primeiro tem que pagar para depois declarar. O que eu quero dizer com isso? Imagine que o seu tributo vence hoje. Você vai lá, declara, você não tem caixa, e você resolve pagar daqui a 3, 4, 5 meses. O contribuinte que declara e paga em atraso, obrigatoriamente ele tem que pagar com multa. Essa matéria já está até simulada, né? O STJ já afirmou que declaração com pagamento em atraso gera o pagamento da multa de uma hora de 20%. E aí é uma questão muito delicada, né? Então quer dizer que a jurisprudência está dizendo que o contribuinte deve sonegar, ele não deve declarar? Sim, para ele ter esse benefício, não é sonegar, né? Ele deve deixar de declarar no primeiro momento, mas depois ele tem que se autodenunciar. Então percebam, foi muito criticada essa decisão do STJ, que de fato criou uma postura de não declaração, né? E o Instituto da Denúncia Espontânea justamente para ter a boa-fé, mas é importantíssimo isso. O contribuinte que declara e não paga, quando ele efetivar o pagamento daqui a 10, 15, 20, 3 meses, ele paga com multa. Para que haja denúncia espontânea, primeiro se recolhe o DARF daqui a 30, 40, 60 dias e depois se realiza a declaração. Mas isso tem risco sério, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas percebam, para instrumentalizar, para você ter de fato na sua empresa o afastamento da multa, é fundamental que primeiro haja o pagamento e depois a declaração. Até vale a pena vocês, por favor, anotarem aí a solução de consulta 233 da COSIT de 2019. Ela explica, é a própria Receita Federal dizendo isso. Só há denúncia espontânea se primeiro paga e depois declara. Bom, outra questão. Então, a primeira, cuidado com o procedimento entre pagamento e declaração. Segundo, cuidado. Muitos clientes me ligaram, inclusive a primeira ligação que eu recebi pós-pandemia foi justamente o contribuinte falando, olha, não vou declarar, porque eu quero denúncia espontânea, e quando eu tiver caixa, eu parcelo sem multa, porque vou utilizar a denúncia espontânea. Não é possível você combinar os dois institutos. A denúncia espontânea não contempla parcelamento. Então, se você, contribuinte, não tem caixa e sabe que não vai ter caixa a médio e a longo prazo, que você vai ter que fazer uso de um parcelamento, esquece não declarar. Já declara e aí, posteriormente, você faz o parcelamento. Você não vai ter vantagem da denúncia espontânea. O que eu quero dizer, eu vou mostrar quando eu falar em parcelamento, que o parcelamento obrigatoriamente tem a incidência da multa de mora. Então, reforçando, denúncia espontânea tem que pagar primeiro, declarar depois e tem que ser pago à vista. Para você não pagar a multa, o contribuinte quiser regularizar com a Receita Federal, com as receitas estaduais e municipais, obrigatoriamente tem que fazer o pagamento à vista. O parcelamento comporta e é obrigatória a incidência da multa. Inclusive, só reforçando, né, vocês vão ver, quem quiser pesquisar vai ter jurisprudência, porque isso foi uma modificação do Código Tributário Nacional. Antigamente se discutia se podia ou não, hoje já está normatizado, já está na nossa legislação, no nosso Código Tributário Nacional, não pode ter denúncia espontânea e parcelamento. Mais uma vez, denúncia espontânea tem que pagar, declarar depois e mais, não comporta parcelamento. Terceiro ponto de observação. Então, já falamos da declaração, falamos da questão efetiva do parcelamento, que
não se coaduna com denúncia espontânea. E a terceira, isso é algo que vocês têm que ponderar muito do ponto de vista financeiro. A denúncia espontânea, ela só vale para a obrigação principal, ou seja, o imposto, a contribuição, o tributo. Então, se você paga em atraso o tributo, você paga sem multa. Ora, mas se você tem que declarar em atraso, o que pode acontecer, e provavelmente, dependendo do caso, acontecerá, você tem uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Aí você poderia estar pensando, olha, eu estou fazendo uma denúncia espontânea da obrigação acessória, porque eu estou declarando antes de ser notificado porque não entreguei minha DCTF, por exemplo. Não funciona assim. Fica aqui registrado. Não existe denúncia espontânea de obrigação acessória. Então, o que você tem que ponderar como gestor da empresa? Poxa, eu vou ter um benefício, talvez eu tenha um benefício declarando depois. Mas eu posso ter também a incidência de multa, não pelo tributo, mas pelo descumprimento da obrigação acessória, por ter entregue uma declaração em atraso. Então, esse tem que ser feito um cálculo financeiro. O fato de eu não pagar a multa do principal, ela é maior, menor do que o descumprimento da obrigação acessória? Então, lembrando, cuidado com a declaração, que tem que ser posterior ao pagamento da denúncia espontânea, não cabe parcelamento e cuidado com as multas e obrigação acessória, porque essas não comportam a denúncia espontânea. Tá? Isso também tem naquela solução de consulta 233 de 2019, que eu já mencionei para vocês. É um excelente norteador para a empresa que quer sobre isso. Tá? Mas ainda, senhores, tem mais uma observação a fazer. Muitos contribuintes, ainda mais alguns que já ganharam, né, estão no processo de habilitação daquela tese do ICMS, na fase de cálculo do PIS e COFINS, tem créditos por vir, estão pensando, olha, eu quero fazer a denúncia espontânea com uma superveniente compensação. Imagine o seguinte, não tenho caixa agora na minha empresa, sei que terei crédito, vou esperar sair a habilitação do crédito e vou fazer a denúncia espontânea com compensação, ou seja, vou fazer a compensação do principal e dos juros e não vou precisar gastar o meu crédito com a multa. Também não. Essa matéria até é controvertida em âmbito administrativo e judicial. Mas se a sua empresa é conservadora, já informo que a Receita Federal entende que não cabe denúncia espontânea mediante compensação. Então, reforçando aquele entendimento da Receita Federal, que denúncia espontânea tem que ser pagamento à vista com os juros. Não cabe parcelamento pela Receita Federal, nem cabe compensação. Mais uma vez, o parcelamento não tem discussão porque está na lei. A compensação, o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é o Tribunal Administrativo que cuida dessas questões federais, ele tem posicionamento favorável ao contribuinte em que cabe a compensação, porque o pagamento e a compensação são formas de extinção do crédito tributário, seriam equivalentes. Mas vejam, isso é um risco, porque tem decisões também do CARF desfavoráveis. Então vejam, o contribuinte que quiser utilizar a compensação, ele está exposto, tem um grande risco da Receita Federal efetivamente descartar, porque tem solução de consulta nesse sentido. Então, a Receita Federal é contrária, mas é possível discutir judicialmente e administrativamente. Então, relembrando aqui, nós temos que tomar cuidado com a formalização, primeiro paga, depois compensa, afastar o parcelamento de forma definitiva, porque é incompatível pela legislação. Temos que tomar cuidado com a compensação, porque não é um mecanismo autorizado pela Receita Federal, mas discutível, e tomar muito cuidado com as obrigações acessórias, porque essas não comportam benefício da denúncia espontânea. Mas então qual é a vantagem? A vantagem é você, com a denúncia espontânea, pagando à vista, você tem uma perspectiva futura de ter um caixa, né, assim que voltar a ter, né, nossa atividade econômica em pleno vapor, que você consiga adquirir esse tributo e nesse momento você consiga gerir melhor o seu fluxo de caixa. É você deixar os tributos momentaneamente para um pagamento posterior, para no final pagar com Selic, no caso de tributos federais, estaduais e municipais têm que ver a taxa de cada estado, de cada município, mas com a incidência dos juros de mora.
Mas, poxa, você deve estar se perguntando, se é tão bom assim, se eu posso postergar o tributo e pagar os juros sem a multa, por que não fazer? O que tem que ser considerado além da multa por obrigação acessória para a tomada dessa decisão? Senhores, o grande risco do contribuinte que deixa de declarar ou declara menor para depois fazer a denúncia espontânea, né? Só fazendo aqui um parênteses, há contribuintes que estão pagando parte, o que tem caixa, e depois, quando tiver caixa, fará o pagamento e a retificadora. Então, não precisa também não declarar nada, pode declarar o que tem disponível no caixa, mas qual é o risco? Seja pagamento zero, ou seja pagamento a menor, o grande risco que tem que ser levado na tomada de decisão é que nesse período que você deixou de pagar o tributo, se a fazenda descobre, tem acesso, tem a informação, ela sabe que você deixou de pagar e ela te autua, você terá uma multa de 75%. Então, mal comparando, é como se você estivesse apostando na bolsa, é um risco, né? De fato, se você deixa de pagar o tributo, você pode ser demandado pela Receita Estadual, Municipal e Federal. E aí, ao invés de lá no final você pagar só o principal, os juros, e a multa de mora de 20% e você acaba se beneficiando, você tem o efeito rebote. Você não só não terá que pagar 20, como ao invés de 20 é 75, porque a fazenda descobriu que você deixou de pagar o tributo. Lembrando que estado e município têm multas diferentes, tá? 75% é a multa na esfera federal. Então, vejam como é que é complicado essa tomada de decisão pelo empresariado. Realmente, tem a denúncia espontânea, ela tem o benefício de caixa, ela tem o benefício de diminuir essa multa que é devida quando você, de fato, demora a pagar um tributo, mas o risco entre a data do vencimento e o dia que você paga é de você ter uma multa agravada, até pode chegar a 150%, mas em geral aqui no Agro, a gente está falando de uma multa de 75%. Então, empresas conservadoras provavelmente não farão uso desse instituto, mas, dada a dificuldade de caixa, a gente gostaria, então, aqui, nesse momento, de trazer essa discussão, de trazer os requisitos, porque mais importante, se vai tomar o risco ou não, é o contribuinte que resolve tomar esse risco, fazê-lo da forma correta. Paga, depois declara, não vale compensação. Ok? Então, dando continuidade... Oi? Oi, não é uma pergunta ainda, dando continuidade... Tá me ouvindo, Bianca? Eu te ouvindo. Tá, não é uma pergunta ainda, só tem uma participante que pediu para depois você repetir a parte da Selic, por gentileza. Como é que fica depois? Bom, a Selic é juros. Então, você tem que pagar o principal com juros, tá? O que o benefício da denúncia espontânea afasta é a multa, seja a multa de mora ou a multa de ofício, tá? Então, não é pagamento sem nenhum acréscimo. O pagamento, ele exige o pagamento dos juros, do principal e dos juros. Então, foi bom ela fazer essa pergunta para ficar claro. Juros não tem abrangência no Instituto da Denúncia Espontânea. Então, vai ter, no caso federal, a Selic. Tá? Então, Rodrigo, muito bem aí pontuado, para a gente deixar claro, né, que o benefício é o benefício da multa. Tanto é que o artigo 138 do CTN, que trata da denúncia espontânea, ele está dentro das infrações tributárias. Então, nem tem discussão. Quer dizer, discussão pode ter, né? Tese a gente cria, mas do ponto de vista de jurisprudência, até de uma interpretação topográfica do artigo 138, é só a multa que está excluída. Tá? E desde que observado essas dicas que nós falamos aqui antes. Tá? Ok? Beleza, Rodrigo? Então, vamos lá. Dando aqui continuidade, além da denúncia espontânea, existe uma outra forma de você postergar o pagamento do tributo dentro da legalidade, que são os parcelamentos. Claro, senhores, que a gente está falando de tributos. Existem tributos federais, estaduais e municipais. Cada legislação, cada ente federativo vai disciplinar se vai ter, quais são as condições. Parcelamento não é direito subjetivo do contribuinte.
Você não pode chegar lá na Receita Federal e falar, eu quero pagar em 100 vezes, eu quero pagar em 300 vezes. Não, tem que ter lei. O tributo é devido integralmente na data do seu vencimento. O parcelamento é um benefício, é uma política fiscal que cada ente federativo pode disponibilizar. Então, veja, na esfera federal, que abrange aí todos os nossos clientes, amigos, familiares que estão assistindo, ele está disciplinado já de longa data. É uma das medidas provisórias que foi muito reeditada lá, hoje já é uma lei, é a Lei 10.522, tem regrinhas. Então, o que eu queria trazer também para tomada de decisão? Então, primeiro, a empresa pode pensar, vou ou não vou no caminho da demissão espontânea? Se a empresa ficar com medo de tomar o risco da multa de 75, vamos pensar então na opção do parcelamento. Mas quais são os requisitos do parcelamento federal? O que tem que ser observado quando se fala em parcelamento federal? Quais são os limites? Quais são as discussões? Então, aqui, queria trazer para vocês aqui, primeira questão. Eu estou falando de parcelamento ordinário. Parcelamento ordinário, ele não tem prazo para adesão. É completamente diferente daqueles programas de recuperação fiscal que a gente está acostumado. São chamados os refis, PERT, PRT. Parcelamento ordinário, enquanto existir a lei, me parece que não é o momento de revogar essa lei, é o momento que a gente mais precisa dela. Enquanto a lei existir, o contribuinte pode, tributos federais, se dirigir à Receita Federal e parcelar, pagar em partes o tributo devido. Então, não tem prazo para adesão. Tá? Mais uma questão, do ponto de vista financeiro, que pesa na hora do parcelamento é que não tem desconto. É muito comum o cliente falar assim, poxa, eu quero 10% de desconto. Eu pago, eu regularizo, não faço nem 60, eu faço em 20, mas eu quero desconto. Não tem desconto. Parcelamento ordinário, ele não comporta desconto. Como é que ele é feito na prática? Soma-se os débitos do contribuinte e ele é parcelado. Esse somatório com juros e multa, ele é parcelado nas vezes 60, ou 30, ou 40, na opção de divisão do contribuinte. E mais, imagina que você parcelou em 60 vezes, somou o tributo, com juros e multa, parcelou esse tributo. Quando você parcela, vamos supor, a parcela 1 de 60, ela é um valor fixo. A segunda parcela já tem Selic, e assim sucessivamente. Então, também não é uma divisão de 60 parcelas sem juros. No cálculo do montante devido já tem juros e cada parcela vai também sofrer a incidência da atualização pela Selic, no caso do tributo federal. Lembrando que agora em 2019, a Receita Federal e a Procuradoria trouxeram aí novas leis, novas normas, na verdade, que é uma instrução normativa, uma portaria, que ajudam o contribuinte na hora de formalizar esse parcelamento. Então, se a sua empresa quer fazer um parcelamento de tributo não inscrito em dívida ativa, é importante que o contribuinte leia a Instrução Normativa 1891 de 2019, que ela traz as regras de tributos não inscritos em dívida ativa federais. Agora, se o débito está inscrito em dívida ativa, aí é outra base normativa, é a portaria PGFN 448 de 2019. Elas são muito parecidas, tá? Mas é importante porque, por exemplo, Procuradoria da Fazenda Nacional, débitos acima de R$ 1 milhão, o contribuinte tem que oferecer garantias. Então, apesar de elas serem muito parecidas, tem detalhes que são diferentes do parcelamento na Receita Federal comparativamente com o parcelamento na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, vale a pena realmente dar uma olhada nessas duas instruções, na instrução e portaria, caso a sua empresa decida realizar o parcelamento ordinário. Só que cuidado, Por quê? Porque a Lei 10.522, no artigo 14, e também as portarias refletem essa instrução normativa, nem todo tributo federal é passível de parcelamento. Então, por exemplo, tributos retidos, imposto de renda, por exemplo, retido na fonte dos funcionários da empresa. Imagina que você está sem caixa, então você gostaria então de aproveitar o parcelamento ordinário para fazer uma divisão em 60 vezes desse tributo. É vedado. Tributo retido, não cabe parcelamento.
Estimativa também, tributo por estimativa, não cabe em parcelamento. Tributos na importação também não cabe parcelamento. Então, quando a gente fala que é parcelamento de tributos federais, existem algumas vedações, então vale a pena também, antes da tomada de decisão, se vai ou não realizar o parcelamento, consultar as instruções, consultar a lei para ver, dentro do seu débito, o que é passível de parcelamento e o que tem que ser pago à vista necessariamente. Então, as vedações estão todas expressas na lei, são poucas até, mas pode ser que não vale a pena para a sua empresa, por exemplo, se a grande gama de tributos que você tem hoje para pagar, que está impactando no seu caixa, são tributos retidos, né? Isso pode, então, até fazer com que você tome a decisão de não realizar o parcelamento. Tá? Então, é importante lembrar que o parcelamento ele é de tributos federais, é da 522, mas nem todos. E aí... 5 minutos, Bianca. 5 minutos, era o que eu precisava, Rodrigo. 5 minutos para botar uma pulga atrás da orelha. Né? O STJ, ele tem uma decisão que é bem questionável, assim, mas eu entendo os fundamentos, que diz o seguinte: como é que funciona o parcelamento do ponto de vista operacional? O parcelamento, até 5 milhões de reais, ele é feito pela internet. Você não precisa ir à Receita Federal. Lembrando que acima de 5 milhões a Receita Federal está fazendo atendimento para fazer parcelamento, tá? Não está suspenso, até porque é muito necessário, né? Mas vejam, essa limitação de 5 milhões, ela é feita por uma portaria. A lei 10.522 não coloca que o parcelamento simplificado é até 5 milhões. Então tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que esse parcelamento, essa limitação por portaria de 5 milhões, ela é ilegal. E, então, existe um campo, aí já judicializando, já passando, né, um pouquinho a bola daqui a pouco para o Malci, né, existe a possibilidade do contribuinte questionar essa limitação de 5 milhões para poder utilizar o parcelamento simplificado. Você vai perguntar, mas qual é o interesse que eu tenho de fazer pela internet, não pela internet? Né, para não pegar coronavírus, né, qual seria o mote, né, a intenção do contribuinte de fazer essa estratégia judicial? Pelo seguinte: parcelamento simplificado tem mais flexibilidade que o parcelamento normal. Por quê? Como ele é feito pela internet, ele é um valor baixo, por exemplo, você pode parcelar até tributos que eu falei aqui vedados. Ele não cobra o pedágio. O que é o pedágio? Quando você tem um reparcelamento, isso é importante falar, se você já tem um parcelamento de um PIS e de uma COFINS em trâmite, se você quiser parcelar o de abril, por exemplo, apesar que parece que vai vir agora uma postergação para os próximos meses, mas imagina que você já tem um débito de PIS e COFINS vencido, que você gostaria então de fazer parcelamento que você não tem fluxo de caixa, para você fazer um parcelamento do mesmo tributo, ou na Receita ou na Procuradoria, eles são separados, você tem que pagar de 10% a 20% de pedágio. O que eu quero dizer com a tese do simplificado? Né? Essa tese, né, mais uma vez, chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, permite o contribuinte utilizar as regras do simplificado independentemente do valor do débito. Então, tem que verificar no caso concreto se alguma dessas vedações, algo que eu tenha dito aqui, que em tese, pela lei, faria você desistir do parcelamento, se é cabível judicializar. Então, queria que botasse a pulga atrás da orelha, no sentido de que, na tomada de decisão do parcelamento, pode ser que você tenha interesse em fazer uso dessa decisão do STJ e discutir essa limitação de 5 milhões por portaria. Mas, mais uma vez, só judicializando que o próprio programa da Receita Federal bloqueia acima de 5 milhões e, dado aí essa judicialização, essa pulguinha atrás da orelha do parcelamento aí federal, eu já passo a palavra aí para o Malci, para ele tratar aí de todas essas estratégias e opções no Poder Judiciário. Bom, considerando que você finalizou a sua apresentação, Bianca, eu recebi muitas perguntas aqui durante a sua apresentação. Vou escolher algumas para que você possa responder antes que o Malcir comece a apresentação dele, tudo bem? Ok. Então vamos lá. O documento, o share screen. Ok. Obrigado, Bianca.
Então, a primeira delas aqui, Bianca, a empresa poderia enviar a DCTF tempestivamente, sem declarar o valor do tributo, para não pagar a multa por descumprimento de obrigação acessória e depois realizar o pagamento do valor devido e, em seguida, retificar essa DCTF com a declaração do valor objeto da denúncia? Sim, ela pode. Muitos contribuintes têm definido declarar um valor menor, mas pagar este valor. Então, por exemplo, imagina que seu fato gerador é de 100, né? Aí você declara 80, que você tem em caixa, paga 80. E aí depois, quando você tiver fluxo de caixa, primeiro você paga os 20, lembra? Primeiro paga os 20, que é o que está faltando, e depois retifica, né? É uma excelente estratégia, lembrando que esse período que você deixou de pagar os 20, você pode ter a Receita Federal ir atrás de você, te autuar com 75%. Mas, de fato, se você pagar a diferença antes de retificar depois, você resolve o problema da multa e descumprimento de obrigação acessória, sem dúvida, é uma boa estratégia. Tá. A segunda pergunta que eu vou fazer, a vedação de parcelamento de alguns tipos de tributos federais é aplicada apenas ao parcelamento ordinário ou é aplicada também como regra para outros tipos de parcelamento? Excelente pergunta, né? Eu estou falando do parcelamento ordinário porque o Refis, ele é um programa, como o nome diz, Programa de Recuperação Fiscal, e cada um vem de um jeito. Então, por exemplo, o PAES ou PAEX, ele vedava tributo retido na fonte, né? Então, depende da lei, quando é parcelamento extraordinário, especial Refis, aí depende de cada lei. O legislador, ele pode vedar, não há nenhuma norma geral que diga como tem que ser feito o parcelamento. Então, amanhã ou depois, se vier um parcelamento extraordinário, ele pode vedar. Realmente não há nenhuma regra que possa antecipar o contribuinte, como seria caso viesse um refis futuro, né? E lembrando, aí pegando um gancho, que uma das estratégias que as empresas estão querendo fazer de entrar no parcelamento ordinário, ao invés de denúncia espontânea, é na expectativa que venha um novo refis. Né? Então, porque em geral também pode não acontecer um refis e mais. Pode ser que o refis que venha não permita migrar do ordinário para o especial. Qual a diferença, né, Rodrigo? O especial todo mundo quer, porque, como eu disse, o ordinário não tem desconto. O especial normalmente vem com desconto. Eu vou fazer a última pergunta e eu vou pedir para as pessoas que mandaram dúvidas aqui, para que não fiquem decepcionadas, é que como a gente recebeu muitas, eu vou repassar todas as perguntas para que a Bianca possa responder pessoalmente para vocês, tá? Então, logo depois do nosso webinar aqui, a Bianca vai entrar em contato com cada um de vocês individualmente. A última pergunta que eu vou te fazer é que se você pudesse sugerir uma medida fiscal para o governo hoje, considerando o cenário atual, para salvar o caixa das empresas, qual seria essa medida? Nossa, que responsabilidade! Olha, essa pergunta não foi de amigo e se foi de aluno, depois eu vou... Tô brincando. Olha, sem dúvida tem que diminuir a carga fiscal. A carga fiscal, isso não é de hoje, né? Por que existe refis? Porque a carga é muito grande. Então, assim, se não aliviar a carga tributária, de fato, nós teremos um problema que já existia antes da pandemia e agora só se agravou. Então, é necessário diminuir para que mais pessoas, inclusive, paguem, porque tem muita gente fora da formalidade. Então, assim, minha sugestão, minha contribuição o Malci vai falar sobre isso, né? As pessoas estão pedindo para postergar porque não tem dinheiro para pagar. Se o governo viesse e reduzisse, né, drasticamente, pelo menos durante esse período, a carga tributária, me parece que seria uma forma de sobrevivência das empresas. Com essa carga tributária, vai ser muito difícil manter ainda na saúde fiscal, quiçá em pandemia fiscal. Tá. Vou repetir, a Bianca vai responder todas as dúvidas que não puderem ser respondidas aqui, porque a gente quer manter aí o prazo de um webinar de 1 hora, para que todo mundo possa também aproveitar melhor a apresentação e depois, enfim, realizar suas consultas individualmente. Eu vou passar a palavra para o Malcir agora, e ele também tem 30 minutos, e eu farei as perguntas, as dúvidas, eu vou transmitir as dúvidas de vocês no final da apresentação. Vamos lá, Malcir? Vamos lá, muito obrigado. Bom dia, Bianca, Rodrigo, bom dia demais participantes aí do webinar.
Nós estamos falando de alívio de caixa em época de coronavírus, né? A Bianca bem colocou aí as várias medidas na esfera administrativa e coube a mim falar um pouco de medidas que podem ser tomadas na esfera judicial. Entre tais medidas, nós destacamos duas que, pelo menos, que nós temos acompanhado até o momento. Importante lembrar que, com o coronavírus, as coisas estão mudando muito rapidamente, edição de atos normativos, decisões judiciais a todo momento, mas nesse momento o que a gente tem destacado com clientes que a gente tem visto e tentando atender clientes no seu sufoco de caixa são esses dois que eu coloquei aqui, que é a suspensão de pagamento de tributos e até de prestações de parcelamentos mensais e o levantamento de depósitos judiciais. Ao final, eu vou falar também algumas recentes alterações na legislação que tiveram, trazendo a redução de tributos. Vocês vão ver que isso ainda está sendo feito de forma muito tímida. Bom, com relação à suspensão de pagamentos de tributos e prestações de parcelamentos fiscais, uma primeira questão que muitos clientes nos colocam é se seria necessário ele entrar com uma medida judicial individual. Como é sabido, existem já pelo menos 2 mandados de segurança coletivos, um ajuizado pelo PSL para suspensão de tributos federais, outro pela Fiesp e pela Ciesp para suspensão de tributos estaduais e, portanto, o cliente muitas vezes fica nessa dúvida. Pô, mas já tem essa ação, eu faço parte da Fiesp, eu preciso ou não ajuizar uma medida individual minha. Um primeiro ponto que a gente coloca nesse sentido é que o ajuizamento da medida judicial individual, por exemplo, o mandado de segurança, ele não afasta os efeitos que a empresa poderia ter desse mandado de segurança coletivo. Ou seja, existe um mandado de segurança coletivo, se vier uma decisão favorável, seja em âmbito liminar, seja mesmo na própria sentença, enfim, todos os efeitos daquele mandado de segurança coletivo vale para aquela empresa que pertence àquela categoria, né? Independentemente da sua medida judicial individual. Então, esse é um primeiro ponto importante a destacar. Um segundo ponto é que, a depender da situação específica da empresa, talvez seja interessante ela ir ao judiciário, se socorrer ao judiciário individualmente. Por quê? Como a gente sabe, a pandemia do coronavírus tem afetado situação de crise, podemos dizer, generalizada. Mas, ainda assim, tem afetado de forma distinta diversos setores da economia. Vou dar um exemplo. Rede hospitalar, rede de saúde, indústria farmacêutica. Esses são setores que, nesse momento, estão tendo uma atividade bastante aquecida em razão exatamente do coronavírus. Já rede hoteleira, varejo, redes de varejo de bens considerados não essenciais, apesar de que hoje em dia acho que quase todo bem é essencial, mas enfim. Então, você tem situações específicas, empresas que têm sido afetadas de formas diferentes, ainda que todas tenham sido afetadas e a situação seja bastante grave para todas, ainda assim você tem situações diferentes. E dependendo da situação específica da empresa, pode ser interessante, sim, ela ajuizar a sua medida judicial individual, o seu mandado de segurança, por exemplo, para sensibilizar o juiz, o judiciário, daquela situação específica que ela está vivendo. Aliás, nesse sentido, até é importante a gente destacar, no mandado de segurança coletivo ajuizado pela Fiesp e pela Cieps, saiu ontem a decisão liminar, né? Ontem, dia 2 de abril, e essa decisão ela denegou a liminar, né? E ela, entre outros argumentos, ela disse exatamente isso. Ela falou, olha, existem setores que estão tendo, inclusive, a sua atividade bastante aquecida com o coronavírus e, portanto, não acho certo que a gente suspenda o pagamento de tributos estaduais de todas as empresas, independente da situação em que ela esteja, ainda mais num momento como esse em que o governo, né, as autoridades públicas, em razão de tudo que tem de fazer para socorrer essa pandemia, né, todas
as pessoas afetadas pela pandemia ou o país como um todo, não é justo deixar de ter receitas num momento tão importante quanto esse. Então, isso só para ilustrar e para ajudar a definição de uma estratégia do cliente, da empresa, se vai para uma medida judicial individual ou coletiva. E como é que está a jurisprudência atual sobre o tema? Acho que, até com base nesse pouco que eu já falei, um pouco sobre decisão, a gente pode dizer que a situação, eu diria que ela está com uma ligeira vantagem para, pelo menos em termos de liminar, para não concessão da liminar para suspensão de tributo. Os casos que a gente tem que são favoráveis são casos exatamente nesses pontos que eu coloquei, empresas que conseguem comprovar nitidamente que é uma questão de sobrevivência, e aí tem empresas, por exemplo, que empregam muita gente e que, portanto, mesmo na redução da geração de receita, ela ainda assim tem uma carga tributária elevada ainda nos dias atuais, né, por causa da questão da folha, né, da contribuição previdenciária sobre a folha. Então, porque até um parênteses importante destacar, evidentemente, se a empresa teve uma redução de sua atividade, uma redução de faturamento, todos aqueles tributos que incidem diretamente sobre a sua operação, por exemplo, o ICMS na comercialização, o IPI e também o PIS e COFINS que incide sobre o faturamento, evidentemente que todos esses tributos têm a sua redução equitativa ou correspondente à própria redução de receita que a empresa teve. Mas há outras despesas na área tributária, como essa da contribuição previdenciária sobre a folha, e que ou a empresa demite ou ela simplesmente mantém, fecha as portas, né? Então, nesse caso, por exemplo, pode ser interessante o ajuizamento da medida judicial individual. O que tem dito as autoridades fazendárias sobre o tema e, mais especificamente, o que existe no plano normativo sobre isso que nós estamos discutindo aqui? Interessante destacar desde o início que já existia uma portaria do Ministério da Fazenda lá de 2012, a portaria número 12, que tratava exatamente da suspensão por 3 meses, né, por 90 dias, do pagamento de tributos nos municípios, nos estados que houvessem decretado estado de calamidade pública, como acontece, por exemplo, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Amazonas, enfim, praticamente quase todos os estados, né, decretaram estado de calamidade pública, e assim sendo, já existe uma portaria do Ministério da Fazenda que diz que nessas situações ficam suspensos o pagamento de tributos pelo prazo de 3 meses. Entretanto, o próprio artigo 3º dessa portaria joga para a Receita Federal e para a PGFN a competência para editar medidas para tratar, no âmbito de suas competências, dessa situação. Então, vejam que existe já uma sinalização muito importante de que, olha, estamos em situação de calamidade pública, portanto, suspensão de pagamento, no caso por 3 meses, ou pelo menos, né? Mas a própria portaria atenua, flexibiliza essa disposição, ou seja, não é algo automático, depende de atos da Receita Federal, da PGFN. A Receita Federal editou em março já a portaria 543, e entre as várias disposições, ela traz ali no artigo 7º que a Receita Federal não iniciará nenhum procedimento administrativo tendente a cobrar tributo ou a desenquadrar contribuinte de programas de parcelamento, até 29 de maio de 2019. Então, sob certo aspecto, já existe algo que do qual a gente possa se socorrer na Receita Federal, e a PGFN, mais ou menos na mesma linha, editou a portaria 7821, que prevê a suspensão por 90 dias, 3 meses, de atos de cobrança e de atos de desenquadramento de contribuinte por inadimplência nos programas de parcelamento. Então, sob certo aspecto, já existe algo
que traz um certo fôlego, vamos dizer assim, por parte das autoridades fazendárias. Entretanto, elas não falam nitidamente da questão de suspensão de tributos e, portanto, o que é importante para nós, como bem colocou pela Bianca, a questão da suspensão da exigibilidade, que pressupõe dizer, né, para quem não é exatamente da área, suspensão da exigibilidade pressupõe dizer que não haveria nem multa nem juros. Então, essas medidas, em razão disso, da Receita Federal e da PGFN ainda são muito tímidas, porque, evidentemente, está falando, não vou ter cobrança, não vou estar desenquadrado no meu programa de parcelamento, mas vai ter multa, vai ter juros, sem dizer que os prazos ainda são muito exíguos, né? 29 de maio, nós estamos em 3 de abril, acho muito difícil de que a situação esteja normalizada até lá. Lógico que ainda pode ser prorrogado pela Receita, mas é o que temos no momento. E 90 dias também me parece um prazo muito exíguo, sem falar que não trata exatamente do não pagamento. E essa portaria 12, ao mesmo tempo, tem sido utilizada, evidentemente, nas medidas judiciais, né? Como, vamos dizer, um próprio embasamento jurídico de que, sob a ótica da autoridade fazendária, já existe esse entendimento, essa predisposição de aceitar um não pagamento de tributo em caso de calamidade pública. Só que o que os próprios juízes, muitos juízes nessas ações têm dito é que essa portaria foi editada dentro de um outro contexto, mais de questões de problemas de ordem de meio ambiente, por exemplo, inundações, deslizamentos. Nós tivemos situações aí muito ruins em janeiro, em algumas cidades litorâneas, por exemplo. Então, muitos juízes também têm dito que essa portaria ela diz respeito a essas situações específicas e não tem uma envergadura para tratar de um problema como o coronavírus. E aí, por isso que eu destaquei a portaria 743 de 2020, do final de março de 2020, que ela não é uma portaria de órgão público fiscal, ela é uma portaria do Ministério de Desenvolvimento Regional, e essa portaria muito singela, muito simples, ela trata dos procedimentos que os estados, municípios e Distrito Federal devem adotar devem adotar aqueles municípios, estados e Distrito Federal que tenha decretado estado de calamidade pública, os procedimentos que eles devem adotar perante o governo federal para que haja o reconhecimento e os reflexos na esfera federal daquele estado de calamidade. E eu acho que essa medida, apesar de assim, ter passado até um pouco despercebido por muitos, eu acho que é um grande alento, porque, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, também, por exemplo, o Distrito Federal, Manaus e os estados, as capitais desses estados respectivos, eles têm estado de calamidade e, no meu entendimento, bastaria pedir, lógico, que esses órgãos fizessem esse procedimento, porque aí sim a autoridade fazendária seria obrigada a acatar os efeitos da calamidade pública no campo tributário. Não sei se eu estou sendo muito claro, mas eu acho que isso pode ser, esse é um alento e é um argumento bastante forte a ser utilizado para tentar que a suspensão dos tributos nos estados, nos territórios em que haja a decretação de estado de calamidade, para que seja algo quase que automático o não pagamento do tributo. No âmbito estadual, existe o convênio ICMS 169/2017, que basicamente, vamos dizer, trata das situações previstas no âmbito federal para a portaria, pela portaria número 12 de 2012. Então, esses são os pontos que eu gostaria de trazer e, evidentemente, trazendo isso na data atual, né, 3 de abril, as coisas, como eu disse, estão mudando muito rapidamente e existe aí, pode ter a possibilidade de tudo isso que nós estamos dizendo aqui ficar datado a partir de algo que venha a ser editado aí entre hoje, amanhã, semana que vem, enfim, conforme o andamento aí de todas as medidas. Então, isso é o que eu gostaria de falar a respeito da suspensão de pagamento de tributos e de parcelamentos e de prestações de parcelamentos fiscais. E em síntese, a gente recomenda sim que a empresa
dependendo da sua circunstância, dependendo da sua situação, optando por não pagar tributo. Lógico que não é uma opção, não é uma opção, eu não quero pagar tributo, é a situação crítica que muitas empresas, a economia de maneira geral, algumas ou muitas empresas de maneira particular têm vivenciado nesse momento de pandemia do Covid-19. Com relação ao levantamento de depósitos judiciais, outra medida que a gente tem buscado e tem feito a clientes no intuito de gerar aí um fôlego, né, um fluxo financeiro, enfim, um alívio de caixa num momento tão difícil quanto esse, é algo, vamos dizer que é algo que a gente no tributário a gente já tem, não é nada novo, mas com a pandemia do coronavírus a gente teve alguns elementos adicionais importantes aí a esse tema, a esse cenário. Bom, primeiramente, quando a gente fala de levantamento de depósito judicial, a gente não está falando pura e simplesmente de ir lá ao judiciário, ao juiz e pedir o levantamento. Evidentemente que nós estamos falando na substituição daquele depósito judicial, portanto, dinheiro, por carta de fiança ou seguro-garantia. E isso já vem previsto no novo CPC, né, no novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim, é de 2015, mas, enfim, existe essa previsão. E o ponto importante do novo CPC é que ele equiparou o depósito, o dinheiro, à carta de fiança e seguro-garantia. Portanto, dentro daquela hierarquia, né, que existe na Lei de Execuções Fiscais e que existia no próprio CPC, ele pelo menos equiparou esses três instrumentos. E, portanto, se equiparado está, do ponto de vista legal, o juiz há de aceitar, ao invés do depósito em dinheiro, da seguro-garantia ou da carta-fiança. Seguro-garantia, bem lembrado, né, tem um custo, via de regra, menor até do que a carta de fiança. Isso está previsto ali, conforme eu destaquei na apresentação. Agora, a gente está falando de depósitos judiciais na esfera tributária. Então, só para que vocês possam imaginar, né, porque muitas vezes o tributário da empresa muitas vezes não está também tão próximo do contencioso ou do jurídico que trata, se o tributário muitas vezes está no financeiro e o contencioso está no jurídico, enfim, só para a gente identificar exatamente de que depósito nós estamos falando. No tributário, nós estamos falando de depósitos no âmbito de execuções fiscais, tá? Existe uma execução fiscal, a empresa, para defender aquela execução, ela tem que fazer um depósito judicial. Essa é uma primeira situação mais corriqueira. Você tem depósitos judiciais também nas ações anulatórias de crédito tributário. A empresa houve a tramitação do processo administrativo, constituição do crédito tributário, inscrição em dívida ativa, a empresa quer discutir aquele débito tributário na esfera judicial antes da execução fiscal, ela ajuiza uma anulatória e aí faz o depósito judicial. Outra hipótese, portanto, de depósito judicial. E há também, e aqui é importante a gente destacar, há também as situações em que a empresa, por atividade sua, ajuiza medidas judiciais para questionamento de tributos. E ali ela ou pede uma liminar ou muitas vezes ela pede o depósito judicial, seja do montante controverso, seja do montante integral do tributo sob discussão. Então, no campo tributário, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de depósito em execução fiscal, de depósito numa anulatória, por exemplo, ou, e aqui é importante nesse momento de coronavírus, ou desses depósitos no âmbito de ações de questionamento de exigência de tributo. Na esfera trabalhista, por exemplo, via de regra, são aquelas situações de depósito para recorrer ou depósito para garantia da execução, né, nos processos trabalhistas mais avançados. No tributário, é disso que nós estamos falando. Bom, e dito isso, o que nós temos feito para os clientes? Evidentemente, essa substituição de depósito por carta fiança, seguro garantia, a gente já vinha fazendo há muito tempo, desde da vinda do novo CPC. Só que aí tem um aspecto importante. Muitas vezes a gente não tem a celeridade no judiciário, pelos mais variados fatores, e muitas vezes até pelo próprio
exequente, né, no caso a autoridade fazendária pública, a gente não tem essa agilidade nessa conversão, né, nessa substituição, na liberação do depósito e com a apresentação de seguro-garantia. E com esse momento atual, esses levantamentos ou essas substituições, no nosso entendimento, e como a gente já tem verificado, tem tido ganho uma celeridade, né? Porque a situação atual dispensa comentários. Agora, o que é importante também é que, em razão dependendo do tipo de depósito, pode envolver, como a gente tem feito junto a clientes, uma análise financeira dessa substituição. Sobretudo aí, eu me refiro sobretudo aí às questões do ajuizamento, né, daqueles depósitos existentes no âmbito de ajuizamento de ações para questionamento de tributo. Porque aqui, a empresa, primeiro, ela, lógico, a observação principal, aliás, pensamento de toda a empresa nesse momento. Você não tem remédio, remediado está. Você não tem como pagar tributo, enfim, ou se está precisando de caixa, e aqui no caso a gente está falando de levantamento de depósito, toda análise financeira muitas vezes cai por terra, vamos que vamos, entendeu? Mas podendo, não sendo essa situação, como a gente tem visto junto a alguns clientes, então o que ocorre? É uma análise, primeiro, essa ação, esse depósito que eu tenho ali, é um depósito que pode, de uma ação que tenho chance ou não tenho chance de ganhar? Qual é minha chance efetiva? Porque, afinal de contas, eu fiz o depósito ali da parte controversa, por exemplo, eu vou tentar pedir hoje a substituição por uma seguro-garantia, por uma carta de fiança, e qual a chance que eu tenho efetiva de ganhar isso ao final? Então, essa é uma análise que a gente tem feito. Outra análise, dependendo da circunstância, você pode ter multa e juros. Por exemplo, numa execução fiscal, se você substitui o depósito existente pela carta de fiança e pelo seguro-garantia, se ao final houver a perda daquela ação, daquela execução, você tem um prazo para fazer a conversão, enfim, tudo isso. E se você não fizer naquele prazo, passa-se a incidir multa e juros. Então, também precisa tomar um cuidado com relação a isso. E muitas vezes, alguns clientes até fazem um cálculo conosco no seguinte sentido: bom, hoje eu tenho, dadas a minha operação e meu relacionamento com as instituições financeiras com quem a gente trabalha, eu tenho uma taxa de X%, por exemplo, entendeu? De juros. E aí a gente faz o levantamento do lado de cá, o que pode implicar numa ação, se depois vir execução fiscal, você tem mais acréscimo de honorários da PGFN, você tem depois, muitas vezes pode ter questões de sucumbência, muitas vezes situações bastante favoráveis que a gente fala, olha, nesse cenário a gente recomenda ir com a substituição e aí a gente toma todas as medidas nesse sentido. Moacir, mais 5 minutos. 5 minutos? Isso. Tá. Bom, e e essa discussão toda, muitos dos nossos ouvintes aqui, muitos dos participantes do webinar, tiveram contato com essa decisão do CNJ e o que isso significou, que alento que isso traz. É que o plenário do CNJ, na semana passada, decidiu exatamente a favor da substituição da carta de fiança por seguro, dos depósitos por carta de fiança ou seguro-garantia em processos trabalhistas. Então, o grande alento para nós aqui se isso está sendo permitido na esfera trabalhista, que é uma esfera em que o judiciário, mesmo com as mudanças da reforma trabalhista, ainda vê o trabalhador, o empregado, o colaborador como um hipossuficiente. Então, se isso está sendo feito na justiça trabalhista, né, ou se está sendo proposto na justiça trabalhista, o que não dizer na esfera tributária. Então, isso nos ajuda muito nesse, vamos dizer, na agilização que a gente precisa, porque, como eu disse, muitas vezes a gente já tem esse pedido de substituição, mas a PGFN às vezes fala, não, mas isso vale só a partir
do novo Código de Processo Civil, se já existe o depósito, e só vale para situações novas em que, ao invés do depósito, ele entre com a carta de fiança ou seguro-garantia, e não para situações que já havia o depósito e que se pede a substituição. Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer a respeito do levantamento de depósitos judiciais como mecanismo, como instrumento de geração de caixa às empresas. Eu tenho poucos minutos, mas também não precisaria de mais, porque, como eu falei, as medidas na esfera administrativa, no plano normativo, ainda são muito tímidas, e muito recentemente, no final de março, nós tivemos a edição da MP, que reduz, a MP 932, que reduz em 50% o valor das contribuições do sistema S, como é sabido, sobre a folha de pagamentos, a folha de salários. Toda empresa paga a contribuição previdenciária patronal, aquela de 20%, mas mais as chamadas contribuições de terceiros, entre elas a contribuição do sistema S. E essa contribuição, pode chegar, por exemplo, até 7%, 8%. E no âmbito do coronavírus, a gente teve a edição dessa MP final de março de 932, que reduziu até 30 de junho de 2020 em 50% o valor das contribuições. Além disso, nós tivemos também o decreto 10.304, né, que reduz a zero o IOF crédito, que é exatamente uma operação de empréstimo, adiantamento, desconto, enfim, todas essas operações que as empresas hoje mais do que nunca têm feito, e esse decreto reduziu até julho de 2020 para zero a alíquota do IOF. Isso, por si só, é muito pouco, como a própria Bianca já falou ali quando ela disse a respeito do que poderia ser feito, na opinião dela, o que o governo poderia fazer. Tem feito, isso é muito pouco. A gente espera que venha algo muito maior, que possa trazer aí, talvez sem a necessidade de medida judicial, um fôlego maior às empresas nesse momento tão difícil que tem sido essa questão do coronavírus, né, da pandemia do Covid-19. E até é importante, né, só uma observação, que a gente tem visto, de fato, bastante ação do governo no campo dos mais vulneráveis, no campo de apoio aos mais vulneráveis, sobretudo no ponto de vista da manutenção do emprego e na transferência de renda, né? A gente está falando aqui, por exemplo, dos empregados informais, aqueles que estão desempregados, enfim, de toda essa gama de pessoas, que a gente chega a milhões, né, que estão também nesse momento, não poderia ser talvez até mais afetado. Mas a gente não pode esquecer das empresas. Evidentemente, quando você tem um acréscimo, um voucher de R$600, R$1.200 ao trabalhador ou ao empregado informal, ou a todas as pessoas que estão sendo afetadas diretamente, né, os mais vulneráveis pela pandemia, evidentemente que isso vai gerar um consumo. Mas o problema é que hoje a gente não tem nem como consumir muitas vezes. Ou seja, tem empresas que estão fechadas. Conversando com uma empresa ontem, ele passou o mês de março renegociando fatura relacionada a serviços prestados em fevereiro, mas que não estavam, faturas essas que não estavam sendo pagas em razão da pandemia. Eles estão entrando em abril hoje sem serviços prestados. Então, quer dizer, é uma situação que também não pode deixar de ser considerada pelo poder público, pela União, pelo governo federal de maneira geral. Acho que é isso que eu gostaria de falar pelo momento, Rodrigo. Agradeço aí a flexibilização. Ótimo, de alguns minutos. Eu quero agradecer a todo o público que participou aqui com a gente. A gente não teve oscilação de audiência, o que significa que a apresentação de vocês foi boa e reteve a atenção de todo mundo. Para a gente não avançar demais no horário que a gente combinou com os participantes, eu também vou fazer 3 perguntas ao vivo e transmito as demais perguntas para que vocês possam responder para os nossos amigos e clientes por e-mail ou por telefone depois, tá bom? Perfeito. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: para quem já tem 2 parcelas em atraso, também poderá postergar as parcelas por 3 meses? Quem tem já 2 parcelas em atraso, do ponto de vista normativo,
A legislação, ela diz que, evidentemente, esses atrasos dizem respeito a partir daquela data. Eu acho que especificamente é 16 de março, tá? Então, eu diria o seguinte, quem tem 2 parcelas em atraso, se ficou em março com a terceira atrasada, só para recapitular, 3 parcelas implicam no desenquadramento do parcelamento, muitas vezes, eu entendo que ela mantém o parcelamento, essa terceira não vai ser computada para fins de desenquadramento enquanto durar essa situação. Tá. Como anda a jurisprudência acerca da suspensão de tributos? A jurisprudência, eu falei ali, eu diria o seguinte, ela está oscilando muito mais para ela não concessão de maneira geral. Eu acho que ela está muito, os juízes estão muito presos às situações específicas de cada cliente. Por exemplo, a gente tem obtenção de liminar em situações de clientes e que teve como contrapartida ou como condição manutenção de emprego. Na ação da Ciesp, né, da Fiesp e Ciesp, por exemplo, a não concessão da liminar foi embasada numa situação, primeiro que é difícil a gente julgar aqui o não pagamento de tributo por todas as empresas, ponto 1. Né? Aí no caso da Fiesp era ICMS. Então, ponto 1, é difícil eu decidir aqui por todas as empresas. E segundo, as empresas têm sido afetadas de forma diferente. Se você pegar a indústria, a parte do setor de hospitais, indústria farmacêutica, por exemplo, todas as empresas, inclusive de aplicativos dedicadas à entrega. A Amazon, que não é só entrega, né? é um marketplace. A Amazon, logo depois da pandemia, anunciou que faria uma contratação de 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, percebam que as empresas estão sendo afetadas de forma diferente. E a jurisprudência em si, eu vejo que ela está, de maneira geral, ela está ligeiramente, assim, para mais contrária à concessão da liminar, mas no caso específico, onde de fato se comprove essa situação de que, é isso, eu vou fechar a porta, vou demitir 3 mil, 4 mil, 5 mil, 20 mil pessoas, eu acho que eles têm sido, a jurisprudência, os juízes têm sido um pouco mais sensíveis a essa situação. A última pergunta que eu vou fazer, Moacir, é a seguinte: a empresa onde eu trabalho tem depósito judicial em ações de questionamento de impostos. É possível fazer o levantamento? Essa é uma excelente pergunta. A gente tem visto isso muito, por exemplo, está acontecendo com frequência nessa questão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. A gente já teve uma decisão lá em março de 2017 pelo plenário, mas a decisão ainda não é final. Ainda está pendente o julgamento dos embargos declaratórios da Fazenda Nacional. E muitas empresas estão com esse depósito. E aí, nesse caso, a gente entende que é sim possível fazer o levantamento ou pedir o levantamento e até entendo que cabe aí uma análise bastante depurada nesse aspecto. Por exemplo, falando aqui para um conjunto, um grupo de pessoas das mais variadas formações, portanto, desculpa se eu estou falando grego para alguns, mas nessa discussão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, por exemplo, a gente tem aquela discussão, mas o que eu tenho de crédito é o ICMS destacado na nota ou é o ICMS efetivamente recolhido no mês? Então, por exemplo, uma análise financeira estratégica pode entrar aí, entendeu? O que nós achamos que pode ser a decisão final do STF? O ICMS destacado na nota, portanto, um valor de crédito muito maior, ou ICMS efetivamente pago pela empresa? E aí, nessa situação, a gente pode falar, olha, por que não fazer um levantamento nessas circunstâncias? Porque, a bem da verdade, ela faz o levantamento agora, se depois, dependendo da situação da decisão final do STF, né, só a título de informação, estava pautado para ser julgado dia 1º anteontem, né, e foi adiado em razão aí de todos esses problemas, mas aí, pelo menos, a empresa não fica, ela não fica numa situação, ela não fica descoberta dependendo do que vier depois a decidir o STF. Excelente pergunta, enfim, é uma análise caso a caso, viu, Rodrigo? Eu vou reassumir aqui o compromisso de que vocês responderão todas as perguntas que nós recebemos durante este webinar.
Então, por favor, não me decepcionem. Eu vou dividir com vocês cada uma das que eu recebi aqui, foram muitas. Eu vou terminar a transmissão agradecendo todo mundo que participou. A gente teve uma audiência alta e bastante qualificada, o que é ótimo. E quero reforçar o fato aqui que nós da Siqueira Castro, nós estamos tentando ao máximo nos manter conectados com os nossos clientes por meio de informes, artigos, realização desse tipo de evento. Hoje mesmo deve sair um comunicado das nossas áreas com atualizações legislativas que impactam o dia a dia das empresas, então fiquem atentos. Quem não estiver recebendo, por favor, fique à vontade para mandar um e-mail para nós e pedir o recebimento. Na semana que vem também a gente deve ter algum outro evento, podem acompanhar nas nossas redes sociais essa agenda. Tá bom? Obrigado, Malcir, obrigado, Bianca, foi ótimo, a gente conseguiu se manter dentro do prazo e ainda fazer uma apresentação de qualidade. Acho que todo mundo que participou aqui, eu tenho recebido bastante mensagem de elogio. Obrigado a vocês, tenham um bom dia a todos. Agradecemos a todos. Muito obrigado. Rodrigo.